Honra e toda glória. Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, povo de Deus, quem está feliz de estar mais uma noite na casa do Senhor, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo de número 2. E o versículo é o de número 29. Daniel, capítulo 2. E o versículo é o 29. Enquanto você encontra, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido de ministrar a palavra dEle. Deus abençoe pastor Raio Souza, pastora Maria, nossos intercessores. Também estamos orando pela vida do nosso pastor. Deus abençoe também a vida da missionária Maria de Fátima, missionária Nicinha, missionária Cléa. Deus abençoe, missionário João Coragem também. Que Deus abençoe. Deus abençoe a vida da minha esposa digníssima. Esse mês vamos completar 8 meses de casados para a glória de Deus. Quem está pronto para receber mais de Deus aqui, diga glória a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 29. Diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. 35 e último. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Diga glória a Deus por isso. Antes de você se assentar, o tema que eu quero verbalizar tem por seguinte: o reino sobre os reinos. Vou repetir: o reino sobre os reinos. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: o reino sobre os reinos. Você está glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe também o presbítero Fábio Júnior. Vamos lá. Preciso que você preste bastante atenção para que você venha entender a palavra do Senhor. Talvez nós lemos aqui e você não tenha entendido nada, mas eu vou explicar tudo aquilo que nós lemos. O livro de Daniel, profeta Daniel, é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por que o Apocalipse do Antigo Testamento? Porque Daniel recebe revelações da parte de Deus do que aconteceria, do que seria no futuro. Então, por isso que Daniel é chamado de Apocalipse
do Antigo Testamento, assim como Isaías é chamado de evangelho do Antigo Testamento, porque fala da vinda de Jesus em carne. Então Daniel aqui, ele fala sobre coisas que aconteceria, sobre o futuro. Ele morreria, mas essas coisas que ele disse, porque Deus revelou para ele, aconteceria. Daniel, ele é levado à Babilônia no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Deus permite que Nabucodonosor entre em Judá. Por quê? Porque o povo estava rebelde, o povo estava desobediente, estava deixando o Deus de lado e adorando outros deuses. O Deus que libertou eles do Egito, libertou seus pais do Egito, transformou, deu vitória sobre exércitos pagãos, eles esqueceram de Deus. Então Deus permite com que Nabucodonosor entrasse em Judá e roubasse eles, levassem eles para a Babilônia. E quando ele entra em Judá, no Reino do Sul, ele leva os utensílios da casa de Deus. Aquilo que o povo achava que era sagrado, considerava santo, o rei Nabucodonosor entrou lá e pegou todos os utensílios. Pegou os utensílios da casa de Deus e guardou no templo, no Deus em que ele adorava na sua terra. Ele fala: eu quero que você pegue aí os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais sábios, os mais bonitos, os mais formosos, e traga aqui para a Babilônia, que eu vou colocar eles como sábios. Então, o rei deu essa ordem. Os homens levaram os jovens de Judá para Babilônia. Quando levaram os jovens para a Babilônia, falaram: vocês vão comer o melhor daqui. Por quê? Vocês vão aprender a cultura, porque eles foram levados para outro país, para outra cultura, para outro reinado. Então eles teriam que aprender todas as coisas, as letras, a sabedoria, a cultura, tudo. Então o rei falou: vocês vão ficar 3 anos aprendendo tudo, e vocês vão comer o melhor. O manjar que eu como, vocês vão comer. O vinho que eu bebo, vocês também vão beber. Eu quero ver vocês fortes e saudáveis. E nessa leva, nesse pacote dos jovens de Judá que foram levados para a Babilônia, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E o rei dos eunucos, Aspenaz, mudou o nome deles 4: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes de demônios da Babilônia. Quando eles chegam lá, o rei ou o chefe dos eunucos fala: vocês vão comer tudo o que o rei mandou. Ele passou todas as orientações que o rei tinha falado. Aí a Bíblia diz: e Daniel assentou no seu coração que não ia se contaminar com o manjar do rei. Eu vou repetir, por causa desse glória eu vou repetir. E Daniel assentou-se no seu coração que não se contaminaria com o manjar do rei. Eu já vou aplicar isso aqui, eu já vou falar aquilo que Deus mandou. Podem mudar até o teu nome, podem mudar até o jeito que você fala, que você é chamado, mas não podem mudar o teu caráter. Mudaram o nome de Daniel, de Misael, de Azarias e de Ananias, mas não mudaram o caráter deles, porque o caráter deles era o caráter santo. Podem até mudar o teu nome, chamar de Piauí, de Maranhão, pode chamar de muita coisa, mas não podem mudar o teu caráter. Mudaram o nome dele, mudaram o nome dos jovens, mas não mudaram o caráter. Então Daniel fala com o rei dos eunucos, com o chefe dos eunucos: olha, 10 dias, vamos fazer esse experimento. Não é jejum de Daniel, é propósito. Jejum é sem comer nada. Vamos fazer esse desafio. 10 dias, você nos permite comer só legumes. Nós não queremos comer esse manjar, essas iguarias do rei.
se daqui 10 dias nós tivermos melhor do que esses aí que estão comendo, você nos deixa continuar comendo os legumes. Mas se não, se nós tivermos fraco, xoxo, capenga, nós vamos comer as iguarias do rei. E o chefe dos eunucos falou, eu não posso, porque se o rei fazer isso aí, souber que eu estou fazendo, ele vai cortar minha cabeça, ele vai me matar. Então o chefe da culinária conversou. Daniel conversou com ele. Vamos fazer essa experiência? Tá bom, vamos fazer. Passou-se os 10 dias. Os 4 jovens comendo só legume. Vamos conjecturar? Só comendo cenoura, beterraba, batatinha. Comendo só legume. Passou os 10 dias. Olharam para os jovens que comeram as iguarias do rei. Ah, esses aí? Sério que eles estão assim? Olharam para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles estavam totalmente diferentes daqueles que comeram as iguarias do rei. Então eles ficaram 3 anos comendo legumes. Não foram apenas 10 dias. Já ensinaram que foram 10 dias, mas mentiram. Foram 10 dias de experiência. E se esses 10 dias a experiência fosse boa, eles continuariam comendo. 3 anos eles ficaram comendo só legume. Enquanto os outros enchendo a pança, tomando vinho, enchendo a cara, eles estavam separando para Deus. Enquanto o mundo está fazendo a vontade da carne, nós estamos nos separando para Deus. Aí eles olham e falam, isso é loucura. É não. Isso aqui é coisa de Deus. Isso é coisa de quem tem vida com Deus. Passou-se os 3 anos. Observe. Capítulo 1. Passou-se os 3 anos. Missionário JR. Eles foram se apresentar ao rei. Quando o rei viu eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais formosos do que todos os outros sábios da Babilônia. E detalhe. No capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que Deus deu conhecimento e inteligência das letras e sabedoria aos 4. Mas só para Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Só Daniel tinha o dom que Deus deu de interpretação de visão e sonhos. Porém, no capítulo 2, a qual nós lemos, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele estava dormindo, roncando na sua cama, dormindo feito um bebezinho recém-nascido. De repente, ele teve um sonho. Ele acorda e não consegue mais dormir. Ele não consegue mais fechar os olhos. Ele começa a ficar perturbado. Então, ele manda chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus. Ele fala, venham vocês até a minha presença. Eles vão e ele pergunta, sim, ó rei. Eles falam, sim, ó rei, o que o senhor quer com a gente? E ele diz, eu tive um sonho e eu quero que vocês revelem para mim o que significa esse sonho. Aí eles falaram, tá bom, rei, então conte esse sonho para nós. Aí Deus colocou no coração de Nabucodonosor, negativo, eu não vou contar. Vocês não são magos? Vocês não são adivinhadores? Vocês não são astrólogos? Então vocês vão falar o que eu sonhei e vocês vão revelar, vão interpretar aquilo que eu sonhei. Eles olharam apavorados e falaram, não, rei, isso é impossível. Conte para nós, rei, por favor. Conte para nós o que aconteceu, qual é o sonho que eu vou revelar. Aí o rei falou, vocês estão querendo me enganar. Porque a lógica humana é a pessoa contar o sonho e quem tem o dom fazer o quê? Interpretar. Só que o rei fez totalmente o contrário. Porque não era o rei, era Deus trabalhando na vida de Daniel. Olha só, o rei falou, se vocês não contarem o que eu sonhei, se vocês não interpretarem, eu vou destruir vocês todos e a casa de vocês também. Tá bom, rei, conta para nós. Eu não vou contar, eu quero que vocês revelem. Não conseguimos. Aí eles falaram, isso, somente os deuses que podem fazer isso. Aí ele falou, é mesmo? Então a ordem é, manda matar todo mundo.
ele deu a ordem, Nabucodonosor deu a ordem a Arioque, capitão da guarda do rei. Manda matar todos os adivinhadores, todos os magos, todos os encantadores, astrólogos, todo mundo. Porque o rei, conjecturando, falou: eu estou sustentando vocês, eu estou dando comida para vocês, e vocês não conseguem interpretar o sonho? Não conseguem falar o sonho que eu tive? Então para que vocês estão aqui no meu reinado? Arioque recebe a ordem do rei e vai prender Daniel e os seus companheiros. Daniel pergunta para ele: o que está acontecendo? Arioque conta tudo aquilo que o rei falou. Aí a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 14, que Daniel, educadamente, com jeitinho, com educação, perguntou para Arioque por que tinha acontecido tudo isso. Porque o crente é o mais educado da face da terra. Enquanto o mundo é mal educado, o crente é o mais educado da terra. Tem que ser. Aí, Arioque, ouvindo Daniel, falou: tá bom, eu vou contar. Aí ele disse: Daniel, me introduza à presença do rei, por favor. Arioque leva Daniel à presença do rei. Quando ele leva Daniel à presença do rei, Daniel fala: ô rei, por favor, me dê um tempo, que eu vou interpretar o sonho que o senhor teve. O rei Nabucodonosor falou: tá bom, Daniel. Aí a Bíblia diz: Daniel foi para a sua casa. Não mexer no WhatsApp, não mexer no Instagram. Ele foi para a sua casa orar. E ele fez saber Ananias, Misael e Azarias tudo o que estava acontecendo. Ei, meus amigos, eu oro daqui, vocês oram daí. Orando. Aí a Bíblia diz, versículo 19 do capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Ei, enquanto os magos, astrólogos, adivinhadores não conseguiram, Daniel, com o joelho no chão, com a boca no pó, com a boca no chão, joelho no chão, boca no pó, teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E olha só, Nabucodonosor sonhou o mesmo sonho que Nabucodonosor teve. Daniel também teve a visão. Mas observe, Daniel, ele teve o mesmo sonho que Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, Daniel o mesmo sonho. Só que a interpretação não foi para Nabucodonosor, a interpretação foi para Daniel. Porque sonhar, até os ímpios podem sonhar, mas a interpretação é só quem tem o Espírito de Deus. Oh, glória! Eu estou sentindo a graça de Deus. Daniel louvou a Deus. Sabe por quê? Porque quando você conquista algo, não foi por mérito próprio, foi por causa da graça dele na sua vida. Daniel louvou a Deus. Aí Daniel foi para falar com Arioque. Arioque, Deus me deu a interpretação. O mesmo sonho que o rei teve. Eu tive a visão porque Deus é poderoso. Me introduz à presença do rei. Aí Arioque, rei. Fala, Arioque. Nabucodonosor. Fala, Arioque. Um dos jovens que veio lá de Israel recebeu a interpretação do teu sonho. Então manda introduzir esse menino logo. Levou Daniel à presença do rei Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor falou: e aí? Como é que foi esse sonho aí que tu teve? Como é que foi essa interpretação? Aí Daniel exaltou o nome de Deus na presença do rei. Falou: rei, o que o senhor teve, nem astrólogos, nem adivinhadores, encantadores, magos, ninguém poderia interpretar. Por quê? Porque o Deus dos céus, deu esse sonho para ti. Então, o que é de Deus, o profano, o ímpio, não pode. Por quê? O que é de Deus, a interpretação é para os filhos dele.
Tá bom, Daniel, então conta logo. Qual foi o sonho que eu tive? Aí ele fala: rei, o senhor estava na tua cama. Subiram os teus pensamentos. O que há de ser depois de tudo isso? Rei, aquele, pois, que revela os segredos, Deus, fez saber o que há de ser. Nabucodonosor teve uma revelação do que aconteceria no futuro. O fim de todas as coisas. Aí ele diz: rei, no sonho que o senhor teve, o senhor viu uma grande estátua. Olha as características da estátua. Grande, brilhante, rei. A sua vista era terrível. Ou em outras traduções, ela metia medo. Essa estátua era de ouro, era de prata, bronze, ferro e barro. Cabeça de ouro, rei. Do sonho que o senhor teve. Da estátua, que era terrível, que metia medo aos olhos. A cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, metade de ferro e metade de barro. Agora observe, a qualidade dos metais é descendente. Começa bom e termina ruim. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Aí ele fala: rei, enquanto o senhor olhava, o senhor estava olhando, vendo essa estátua terrível, uma pedra foi cortada do alto da montanha, sem que ninguém tivesse cortado com as mãos. Essa pedra sozinha foi cortada. Sem que ninguém empurrasse, essa pedra desceu ladeira abaixo. Rei, essa pedra caiu nos pés da estátua. Nos pés de metade de ferro e metade de barro. Rei, quando essa pedra caiu, destruiu barro, o ferro, e depois começou a destruir bronze, prata e ouro. Rei, e quando a pedra destruiu essa estátua, ela virou pó. Quando ela virou pó, rei, o vento soprou e levou a estátua fora. Porque Salmos de número 1, verso 4 diz: os ímpios são como palha que o vento dispersa. Porém, rei, a pedra que o senhor viu, que foi cortada na montanha, que desceu ladeira abaixo, que quebrou a estátua, essa pedra cresceu, 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 até que virou uma montanha. Rei, o senhor tem a noção do que o senhor sonhou, rei? Eu vou interpretar agora o que o senhor sonhou. Porque eu e você, rei, tivemos o mesmo sonho, a visão. Mas a mim foi dada a interpretação. Rei, a cabeça de ouro é o primeiro reino que representa a Babilônia. E é o senhor, rei. Rei poderoso, reino poderoso. O segundo reino, peito e braços de prata, é o reino do medo. Reino inferior ao da Babilônia. O terceiro reino, barriga e quadris de bronze, persa, é o reino do persa. Domínio sobre toda a terra. Versículo 40, o quarto reino, Nabucodonosor. Pernas de ferro, império de Alexandre o Grande na Grécia. Forte como ferro, e esmiuçará todas as coisas. Versículo 41 e 42. Esse quarto reino, ele não é apenas de ferro. Os pés é metade de ferro e metade de barro, que é o império da Grécia e o império de Roma. Reino dividido, que farão uma aliança, que darão casamentos, mas não
se ajuntarão. Assim como o barro e o ferro não se misturam, Grécia e Roma não se misturarão. Aí no versículo 44 ele diz: no tempo, rei, no tempo desses reinos, Deus fará aparecer um reino. Uau, você não entendeu nada. No tempo desses reinos aí, de ouro, de prata, de bronze, metade de ferro e metade de barro, aparecerá um reino. E como é que é esse reino aí, Daniel? Esse reino jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ei, enquanto o reino de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro, eles passarão, eles acabarão, surgirá um reino que jamais acabará, que durará para sempre. Deus revelou para Nabucodonosor o que aconteceria no final de todas as coisas. E como é que é esse quinto reino aqui? Aqui no sonho de Nabucodonosor é o quinto reino. Mas no mundo espiritual é o primeiro e último reino. Como é que é esse quinto reino? O quinto reino não é de homens, mas o reino é divino. Eu vou repetir a característica desse quinto reino. O reino não é de homens, mas o reino é divino. O reino universal de Deus destruirá todos os outros reinos. Todo reino tem as características do rei. Eu vou repetir. Todo reino tem as características do rei. Por exemplo, o rei do Egito na época de Moisés, o Egito tinha as características do rei. No reino de Davi, no reino de Nabucodonosor, porque o reino é o reflexo do rei. Eu vou repetir, o reino é reflexo do rei. Então, missionário, por que esse reino durará para sempre? É porque o rei do reino, ele não é homem. O rei desse reino é Deus para todo sempre. Ei, eu vou voar aqui nessa noite. Todo reino tem a característica do reino. E é por isso que esse reino é eterno. Por quê? O rei que manda nesse reino, ele é eterno. Aí a Bíblia diz, o reino será forte. Mas por que o reino será forte, manina? Porque o rei, ele também é forte. O reino será poderoso. Por quê? Porque o rei desse reino, ele não é poderoso, ele é todo poderoso. A pedra, escuta, a pedra pequena que destruiu a estátua grande, enorme, e depois que destruiu, cresceu e virou uma montanha. Essa pedra, irmã Bela, é o reino de Deus. Não, por causa desse glória a Deus, eu vou repetir. Essa montanha, essa pedra que cresceu, até virar uma montanha. Essa pedra é o reino de Deus. Mas, missionário, essa pedra, ela simboliza o reino de Deus. Por quê? Porque no sonho aqui do Antigo Testamento, que Nabucodonosor teve, foi a projeção do que seria no futuro.
no final de todas as coisas. Mas, missionário, me explica, o que é reino de Deus? Eu vou explicar, lindo, bonito e cheiroso para você nessa noite. Governo ou domínio em que Deus tem por soberano e governante. Eu vou repetir, missionário, o que é reino de Deus? Governo ou domínio em que tem Deus por soberano e governante. O reino de Deus não é bagunçado, mas sim organizado. Eu vou repetir. O reino de Deus não é bagunçado, mas sim organizado. Por quê? Porque o rei desse reino é Deus. Mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus em que Ele é soberano, em que Ele manda em tudo e em todas as coisas. João Batista falou desse reino. Mateus 3:2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus usou a palavra reino dos céus mais de 50 vezes. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus, e os judeus não falavam o nome de Deus em vão. Então, para não causar escândalo, Mateus escreveu reino dos céus. Porém, Marcos, Lucas e João escreveram reino de Deus. O que esse reino prega? O que esse reino prega? Esse reino, observe, esse reino prega o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Eu vou repetir. O que esse reino prega? Evangelho. E o que é evangelho? Boas novas. Escute, no tempo de Jesus, quem dominava todas as coisas ali era Roma. Então Roma dominava. Os impostos eram para Roma. Então, o que acontecia? Quando tinha uma notícia boa. O filho do imperador nasceu. O herdeiro do trono nasceu. Roma ganhou mais uma batalha. O capitão ou o imperador falava para todo o povo: reúnam-se na porta da cidade. Aí o povo perguntava: por quê? Aí ele falava: evangelho. Amém. Quando ele falava evangelho, eles sabiam que era boas novas. Aí Jesus, escuta, olha para mim. Jesus ressignificou essa palavra, enquanto para os romanos o evangelho significava uma notícia boa do imperador que nasceu, o herdeiro, que Roma venceu mais um exército. Jesus usou a palavra evangelho para dizer: chegou boas novas, mas as boas novas não é de César imperador, as boas novas é de Jesus o Salvador. Mas Jesus também falou do reino. Mateus 4,17. Olha o que Jesus diz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No tempo de Jesus, eu acabei de falar, quem dominava era... Quem dominava? Roma. Fala comigo, Roma. Roma dominava no tempo de Jesus. Então, os judeus pensavam, missionário JR, que o Messias viria no cavalo branco, com espada, com exército, com reino, com poderio, ia destruir, matar, aniquilar Roma, ia dominar, ia reinar sobre os judeus. Só que, analogia, eles caíram no cavalo. Por quê? Jesus não veio na primeira vinda com cavalo, ele veio no jumento. Ele não veio com a espada física, ele veio com a palavra. Ele não veio com exército, ele veio com 12 homens. Mas isso é na primeira vinda.
Mas na segunda vinda, aí sim vai vir montado no cavalo branco com o exército e vai derrotar todas as nações. Escuta, aí eles pensavam que o Messias viria com o trono, com poder, com glória. Não. O Messias nasceu numa manjedoura. O pai não era um rei, a mãe não era rainha. Ao contrário, a mãe era uma simples mulher. O pai era um carpinteiro. O Messias não era um doutor. Não. O Messias era um carpinteiro. Aí eles pensavam que Jesus, o Messias, ia vir com muita glória para libertar eles da mão dos romanos. Só que Jesus não estava preocupado com o corpo. Jesus estava preocupado com a alma. Por quê? Porque o evangelho que Jesus anunciou, que Jesus falou, ele envolve o ser humano por completo. Eu vou repetir. O evangelho que Jesus anunciou, ele envolve o homem por completo. Porque a salvação, escuta para você dar uma glória maior, a salvação do reino de Deus não é apenas da alma, mas é também do corpo. Vou repetir, a salvação do verdadeiro evangelho que Jesus pregou não é apenas da alma, escatologicamente, é também do corpo. E na abordagem que Jesus teve, não foi apenas uma abordagem escatológica ou espiritual. Jesus, ele envolveu o homem por completo. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Porém, a pergunta que não quer calar: o que o evangelho tem a dizer para o espírito do homem? Ao espírito do homem, o evangelho diz que é possível nascer de novo e ser regenerado. O que o evangelho diz à alma do homem? A alma do homem, o evangelho diz: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, é possível ser transformado e viver em santidade. Isso aqui é só para quem sabe. E o 3, o que o evangelho diz ao corpo do homem? A mensagem do evangelho nesse particular é que vai haver no céu, oh glória, tudo transformado, novo céu, nova terra, nova justiça, novo corpo. Não vai haver mais tristeza. Oh glória, não vai ter mais tristeza. Porque o evangelho que Jesus prega salva o homem, o corpo, a alma e o espírito. Porque tem gente que quer anunciar o reino de Deus para o mendigo. Jesus quer salvar a sua alma. Ok, Jesus quer salvar. E o corpo do camarada que precisa de roupa nova, que precisa de calçado novo, que precisa de uma coberta, que precisa de alimento? Então o reino de Deus, ele não apenas salva a alma do homem, ele salva o espírito. Não salva apenas a alma e o espírito, também salva o corpo do homem. Porque anunciar, olha só, anunciar o reino de Deus significa pregar o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Eu vou repetir. Anunciar o reino de Deus significa pregar o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. O evangelho não faz distinção se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, se você tem condição financeira ou se não tem. O evangelho não olha para isso. O evangelho salva o homem todo, todos os homens. O evangelho é puro. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você dar glória não, tá bom? No sonho, o rei viu a pedra. Ei, no sonho, irmão José Roberto, o rei viu a pedra pequenininha, mas ela cresceu. A pedra começou pequena, mas depois cresceu.
mas depois cresceu. Porque o reino de Deus é assim. Eu vou falar, Lucas capítulo 13, versículo 18. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus. O que é e a compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se a árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Escuta. Ei, o reino é como uma semente, um grão de mostarda, o dos menores da semente. As pessoas olham, ixi, essa semente do grão de mostarda é pequena, não vai dar em nada, não vai crescer, não vai desenvolver. Mas quando o agricultor prepara a terra, cava o buraco, joga a semente que é Jesus morre, tampa a semente, coloca a terra, joga a água, que é o Espírito, joga a água, a árvore começa a crescer. Começa a crescer. E a semente do grão de mostarda, que era pequenininha, vira uma árvore enorme. Glória a Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Aí Jesus disse também, observe, o reino, ele não está ali, acolá, ele está entre vós. Lucas, eu vou provar na Bíblia, porque sem Bíblia não dá. Lucas 17:20. Indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ele está ali, porque o reino de Deus está entre vocês. Missionário, se o reino de Deus não é visível, então onde está o reino de Deus? Eu estou vendo um aqui, eu estou vendo um ali, eu estou vendo um aqui na minha retaguarda. O reino de Deus não está lá fora, o reino de Deus está aqui entre nós. Estou encerrando. Quem quer que eu pare agora, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou continuar por causa desse glória a Deus. Fiquei com a maioria. Escuta, o reino do homem, escuta. Estou encerrando. O reino do homem é diferente do reino de Deus. Vou repetir para você entender, eu vou explicar. O reino de Deus é diferente do reino do homem, irmã Maria do Carmo. O reino do homem é diferente do reino de Deus. Por quê? Romanos 14:17 diz assim, irmão Getúlio: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida e nem bebida, porque isso é reino dos homens. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lá do outro lado está tendo um forró-bodó, eles estão dançando até lá embaixo, mas lá aqui nós estamos pulando na presença do Rei. Lá fora eles estão pulando na carne, aqui estamos pulando na presença de Deus. Escuta, o reino de Deus, o reino de Deus, ele é totalmente, completamente diferente do reino do homem. Por quê? Porque, olha só, o reino do homem, para crescer, tem que fazer. Reino de Deus, para crescer, tem que descer. Reino do homem, o menor serve o maior. Reino de Deus, o maior vai servir o menor. Reino do homem, para ganhar, não pode perder. Reino de Deus, tem que perder para poder ganhar. Reino do homem, para viver, não pode morrer. Agora só quem é salvo vai entender. Reino de Deus, tem que morrer para poder viver. Missionário, mas você está falando desse reino aí, você está falando dessa coisa maravilhosa. Como é que eu faço para fazer parte desse reino? Eu vou passar a senha para você. Você pega se você quiser. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito
é espírito. Então, observe, para você fazer parte desse reino, entrar no reino, tem que morrer e nascer de novo. Varão que está lá na porta, que está me olhando, Deus te trouxe aqui neste momento. Para você entrar no reino de Deus, tem que morrer de novo e tem que nascer. Tem que nascer de novo. Não é voltado para o ventre da sua mãe, ir lá para o hospital, o médico pegar e dar umas palmadas no bumbum da criança. Não, é nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus. Observe, estou acabando. Olha só, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Observe, olha para mim. Jesus estava com os discípulos e perguntou, indagou: quem os homens estão dizendo que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, afoito, falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, libera uma palavra profética para Pedro, mas não apenas para Pedro, para toda a igreja. Mateus 16, 18, Jesus disse: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre Pedro, é sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Escuta, isso aqui é a senha agora. Irmão Gustavo, aqui é a senha agora da pregação. Eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus. Pedrão, tu é Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ela vai ser tão firme, tão forte, que as portas do Hades não vai prevalecer. Não é o inferno que vai vir de lá para cá, é a igreja que vai daqui para lá. Pedrão, essa igreja será tão poderosa que eu vou dar chaves dos reinos dos céus. Olha só, chave significa, olha para mim, chave, vou falar baixinho aqui, para só quem está aqui dentro ouvir. Chave significa, irmã Raquel, autoridade. Chave significa acesso. Jesus deu as chaves do reino para a igreja. E para que missionário Maria de Fátima? Só por causa desse glória a Deus eu vou continuar. Por causa de quê? Que Jesus deu essa chave dos reinos dos céus para a igreja. Para a igreja liberar, abrir a entrada dos reinos dos céus para aquelas pessoas que estão lá fora. Ei, Jesus liberou. Ei, Pedrão, vou te dar a chave dos reinos do céu para a minha igreja. Para quê, Senhor? Para vocês liberarem o acesso para as almas que estão perdidas. Estou encerrando agora, prometo. Mas a pergunta que não quer calar: para quem você tem liberado o reino dos céus? Para quem você tem liberado? Agora segura um pouquinho, você já deu muita glória a Deus. Para quem você tem liberado o reino dos céus? Tem crentes egoístas que querem Deus apenas para si, não querem liberar o reino do céu para uso. Não querem deixar outros entrarem no reino dos céus. É o que eu falei, o reino dos céus não é bagunçado, mas é organizado. Estão tentando bagunçar, dividir o reino dos céus, mas não vai conseguir, porque o rei que manda no reino é maior e é melhor. Estão querendo bagunçar o reino, só que aqui não, Satanás. O rei é maior. Estão colocando área VIP nas igrejas. Cantor famoso senta aqui, jogador de futebol senta aqui, ator, atriz senta aqui, e o irmão que trabalha de pedreiro no sol rachando todo dia senta lá atrás. Estão querendo privar o reino dos céus. Isso é o falso evangelho. Falso evangelho.
Fariseus nos dias atuais. Divisão no meio das igrejas. É briga por poder. Briga quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz melhor. Está tudo errado. Reino de Deus não é dividido, mas é unido. A irmã está cantando. Vou fazer figuinha, tomara que ela erra, tomara que o playback dê errado. A irmã está pregando. Tomara que a irmã erre, tomara que a irmã esqueça. O irmão esqueça até do que está pregando. Reino dividido. E esse tipo de gente ainda fala, eu sou do reino. Ô, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, eu sou do reino. Pai do Senhor, irmã, eu sou do reino. Reino de Satanás. Reino do céu não é bagunçado, é organizado. Porque nós temos mais vistos no século 21. Igrejas se autodestruindo. Líderes brigando por poder. Brigando por cadeira. Meu filho, pega essa cadeira e leva para sua casa. Fica sentado. Por quê? Porque tem chamada de Deus. Quem é ungido de Deus não precisa de cadeira. Porque o próprio Deus já levantou ele. O próprio Deus já levantou ela. Reino dividido. Qual é a igreja que faz mais? Qual é a igreja que cresce mais? Mas não disputa. Vamos disputar quem é a igreja que prega mais lá fora, a palavra? Vamos disputar quem é a igreja que ganha mais? Não. Quem ganha mais alma? Não querem fazer. Reino dividido. Eu sou de Calvino. Eu sou de Armínio. Não, eu sou pré-tribulacionista. Eu sou pós. Reino dividido. Mas a igreja que vai morar na Nova Jerusalém, Ayalabassúria calabadaia, Lobiassúria candalaia, ela não é bagunçada. Ela não é bagunçada. Ela é organizada. E Jesus ensinou, falou sobre esse reino, irmão Juan. Jesus ensinou, irmão Magno, que nós devemos pedir o reino. Orar pelo reino. Mateus 6. Jesus disse, quando vocês forem orar, pastor Rai Souza, Mateus 6:6. Quando vocês forem orar, não seja como os escribas, os fariseus, que ficam em pé orando, falando em voz alta para todo mundo ouvir. Mas quando vocês forem orar, irmão Clay, entra dentro do quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Quando vocês forem orar, não fica orando orações repetidas, orações prolongadas. Não. Mateus 6:9. Mas quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Quem pode continuar? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ponto. Não, porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu estou acabando agora, eu prometo. Hoje, esse reino... Antes de falar, vou tomar uma aguinha aqui porque é muito forte. Hoje, esse reino é exterior. Perdão. Hoje esse reino é interior. Está dentro. Está no coração. Porém, irmão Juan, irmão Raimundo Pedras, irmão Clay, chegará um dia em que esse reino não será apenas interior, mas será exterior. Me prova, missionário. Vou provar que é sem Bíblia não dá, né? Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve vozes do céu, vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará
para todo sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra. Eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva enfeitada, adornada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. Você não entendeu? E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4 para acabar. E ele enxugará dos seus olhos, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Fica de pé, aleluia. Venha na frente.